Nesta quarta questão da lista de exercício, trata-se dos radicais orgânicos, tá? Então, antes de responder essa questão aqui, iremos fazer uma pequena revisão sobre esses radicais orgânicos. Vamos lá? Olha só, aqui eu tenho o radical metil, tá? Ele tem um carbono, né, ligado aqui a 3 hidrogênios. Esse radical, ele foi originado, né, a origem dele foi do hidrocarboneto metano, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, colocar aqui um hidrogênio, o que que acontece? O carbono fica com as suas, né, ele vai ficar aqui com as suas 4 ligações perfeitas aqui, ó, certo? Ó, beleza? Então, ele vai adquirir aqui as 4 ligações, ok? Agora, se eu tirar esse hidrogênio aqui, ao invés de ser um metano, né, um hidrocarboneto, porque só tem um carbono, né? Vocês se lembram lá que met é um carbono, an porque só tem ligações simples, né? E o porque é a terminação lá da palavra, né, hidrocarboneto, né? Por isso que recebeu o O no final. Mas quando você tira um hidrogênio, quando você retira um hidrogênio, né, ao invés de ter um hidrocarboneto, né, vai formar um radical orgânico, né, uma estrutura que tem uma valência livre, né, que tem uma ligação livre. E é justamente essa valência livre aqui que se liga na cadeia carbônica principal, beleza? Então, por exemplo, se eu adicionar um outro carbono aqui, o que que vai acontecer? Eu vou ter, ao invés de ter um metil, eu vou ter um etil, né? Se eu completar aqui as valências, né, ó, as valências aqui do carbono, certo? Se eu completar, então, o que que vai acontecer? Se eu completar aqui, ó, observe o seguinte, eu vou ter, né, os hidrogênios dos carbonos, mas vai ficar sempre faltando uma valência aqui, ó, um hidrogênio aqui, ó, a valência vai ficar livre, certo? Então, isso aqui caracteriza-se, né, um radical. Né, um radical sempre vai ter uma valência livre, justamente essa valência que vai se encaixar na cadeia carbônica principal, beleza? Agora, por exemplo, se eu tiver um outro radical, por exemplo, o iso, como eu já expliquei em aulas anteriores, o isopropil, né, ó, o isopropil, por que isopropil? Observe o seguinte aí, ó, eu tenho 3 carbonos, então é prop. Por que é iso? Se você fizer fizer aqui um plano, né, se você fizer assim, ó, um plano simétrico, observe o seguinte, que desse lado aqui o carbono ele é igual desse outro lado. Né? Então, se você fizer um plano aqui simétrico, você vai observar que existe uma simetria, né? Ó, é como se ele se encaixasse, não é isso? Como se ele se encaixasse. Então, aqui eu chamo de iso, né? Toda estrutura iso é que de um lado, né? De um lado, a quantidade de carbonos é igual. Professor, mas se tivesse mais carbono para esse outro lado, tivesse mais um aqui e mais outro aqui, né? Tivesse 2 em cada lado, seria iso também. Só que ia mudar o quê? Ia mudar a quantidade de carbono, ao invés de ser prop, ia ser 1, 2, 3, 4, 5. Ia ser isopentil. Pente é de 5 carbonos. Sendo que essa valência aqui, ó, ela vai estar livre, ó. Beleza? Professor, agora se eu tivesse por exemplo, um sec, porque o sec ele é diferente do iso. Observe o seguinte, ó. O sec ele tem essa valência livre aqui, né? Essa valência livre aqui no carbono secundário, certo? Mas só que em contrapartida, ó, pode observar aqui, ó, que esse lado aqui, ó, tem 2 carbonos e esse outro lado só tem um carbono. Então, o que que acontece? É uma molécula assimétrica, ela não tem simetria. Então, por isso que ela recebe lá a denominação de sec, né? Essa valência está no carbono secundário, né? E tem 2 carbonos, né? De uma lateral, né? De um lado e um carbono do outro. Então, sec, certo? E iso é quando eu tiver carbonos, né, em lados opostos iguais, tá bom? Quantidade de carbonos em lados opostos iguais, é iso. Agora, por exemplo, eu quero montar por exemplo, um TERC. Aí, o que que eu faço? Um TERC, né? Eu vou montar um TERC aqui. Eu vou tirar, deixa eu ver aqui, vou fazer assim, ó. Eu vou tirar aqui, vou deixar assim. Presta bem atenção aqui, ó. Esse carbono aqui, no meio aqui, ó. Observe que ele tem essa valência livre aqui no meio. Então, ele é um carbono terciário. Né, ó? Observe que ele está ligado a quantos átomos de carbono? A 3 átomos de carbono. E ele tem essa valência livre aqui nesse carbono terciário. Então, ele é um TERC. Ou T. T, aí tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. But. Né? Então, butil. Tá bom? Então, TERC, butil. Beleza? Agora, professor, eu quero um NEL. Né? Um NEL. Como é que eu faço um NEL? Né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou
completar aqui a valência desse carbono terciário e vou fazer o seguinte, e vou ligar aqui, tá? Mais um carbono, certo? E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer isso aqui, ó. Observa aqui, ó. Nessa estrutura eu tenho um carbono bem aqui no meio que ele é quaternário. Pode observar, ó. Né, ó. Eu tenho um carbono, na verdade está faltando aqui um carbono aqui em cima, tá? Deixa eu colocar ele aqui. Um carbono aqui em cima, aqui e aqui, né? Um carbono aqui. Beleza. OK. Ó, esse carbono aqui, esse aqui do meio, ó, ele é quaternário. Por quê? Porque ele está ligado a esse outro aqui, a esse aqui de baixo, ó. Vou mostrar para vocês, vou botar assim, ó. Esse aqui do meio aqui, ó, ele está ligado a quantos átomos de carbono? A esse aqui, né, ó, esse aqui, a esse e a esse e a esse. Então tem 4 carbonos, esse aqui central, esse carbono aqui no meio, ó. 1, 2, 3, 4. Só que ele tem um carbono aqui, ó, desse lado aqui, ó, que ele tem uma valência livre no carbono primário. Então, presta atenção. Então, toda vez que vocês observarem uma estrutura dessa, que tem um carbono quaternário e uma valência livre no carbono primário, esse carbono, o nome dele vai ser nel, né? Nel. Professor, mas tem quantos carbonos? Tem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Então, vai ser nel-hexil. Professor, mas poderia ter uma valência livre só nesse carbono bem aqui? Poderia, eu posso tirar aqui, né? E ficar aqui livre aqui, ó. Posso, porque o importante é ter um carbono quaternário e uma valência livre no carbono primário, que esse carbono aqui da extremidade, ele é um carbono primário, tá bom? Então, observar essas estruturas, né, e tentar lembrar esses prefixos aí dos radicais, beleza? Agora vamos voltar lá no exercício, tá? Vamos voltar lá no exercício para a gente poder entender e responder a questão, tá ok? Então, olha só, aqui nessa estrutura 1, pode observar que esse carbono bem aqui, ó, esse carbono aqui, ele é um carbono que terciário, né, ó, ele é terciário, não é isso? Esse carbono aqui, eu estou levando em consideração só a estrutura 1, não estou levando em consideração o radical que está ligado aqui nesse carbono aqui, ó, tá? O radical que está ligado aqui nesse carbono aqui não, ó, beleza? Estou levando em consideração só apenas a estrutura 1, ok? Beleza? Então, olha só. O que acontece aqui? Esse radical ele é um terc-butil. O segundo radical, pode observar o seguinte aí, ó. Você pode observar o seguinte aí, ó. No radical aqui 2, ó. Que ele é um sec, 1, 2, 3, 4, butil. Por quê? Porque observa que esse lado aqui, ó, esse CH2 e CH3, se a gente for analisar dentro do próprio radical, essa parte aqui, ela é diferente do CH3, ó. Olhando somente para onde está aqui circulado, aqui, ó, nesse retângulo aqui, ó, certo? Então, se a gente for fazer aqui, né, uma divisão aqui no centro desse carbono bem aqui, ó, certo? Então, esse CH2 e CH3, eles são diferentes do CH3 aqui, ó. Então, são partes diferentes. Então, não recebe a denominação de iso. Então, ele passa a ser sec, tá bom? Sec. Então, esse aqui é terc. Então, vamos observar aqui nas alternativas. Terc-butil. Tem letra B, tem letra C. Esse daqui é sec. Tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. But. Então, sec-butil. O terceiro é o quê? O terceiro, ele está para o quê? Qual o tipo de radical que ele é? Observe que o seguinte, que esse CH3 aqui, dentro desse radical, se a gente for dividir aqui ao meio, ele é idêntico a essa parte aqui, ó, CH3. Não é isso? Então, se a gente for pegar, né, se a gente for pegar lá o CH3 e CH3 fizer um corte, que a gente observa que esse radical ele é simétrico, né? Então, se a gente for fazer bem aqui, ó, observando aqui, ó, CH2, né, ó, tem uma valênciazinha aqui, né, ligando a cadeia principal, né? Então, nós pegamos aqui, ó, CH, aí vamos colocar aqui, ó, CH3, CH3. Então, pode observar, se a gente fizer aqui um plano de simetria, o CH3 e CH3 eles são idênticos de um lado e de outro, certo? Quando você
quando você faz, observa esse outro radical aqui, observa que esse lado aqui, ó, ele é diferente do CH3. Então, é o radical sec. Então, esse aqui é iso. Então, tá bem aqui, letra B, ó. Isobutil. E por último, que é o quarto radical, né, ó. E por último aí é o quarto radical. Ele só pode ser o quê? 1, 2, 3, 4. Propil. Propil não, butil, porque tem 4 carbonos. Ele é uma cadeia reta, ó. Observe que ele é uma cadeia reta, né? Tem 4 carbonos, né? Então, esse radical aqui, ele é um radical de cadeia linear, ó, reta. Então, é só contar e denominar, né? Segundo lá o prefixo, but, e ao invés de ser butano, seria, né, a terminação il. Então, ficaria butil, beleza? Então, seria aqui, no caso, aqui vai ser a letra, vai ser a letra B aqui, ó. Tá ok? Beleza? Então, pessoal, vamos ver aqui a sexta questão, tá? Aqui é para denominar, né, para nomear o composto aqui, né, segundo as regras da IUPAC, beleza? Segundo aqui as regrinhas da IUPAC. Então, a primeira coisa aqui é observar aqui para a dupla, tá? Então, aqui nós temos uma dupla, tá ok? Então, se nós temos uma dupla, nós temos que fazer uma contagem pelo carbono que está mais próximo dessa dupla. Então, o carbono mais próximo dessa dupla é esse carbono aqui, ó, tá bom? Então, se eu fizer uma contagem, 1, 2, 3, 4... lembrando que a cadeia carbônica é a maior sequência de átomos de carbono ligados entre si. Então, 1, 2, 3, 4. Aí, se eu fizer aqui, ó, 5, 6, 7, 8. Professor, mas se eu contasse direto, quanto é que daria? Eu parei aqui no 5, aí eu vou para 6, 7. E lá deu 8. Se eu fizesse uma outra contagem para cá, professor, descendo, 4, aí 5, 6, 7. Então, qual dessas três sequências é maior? Com certeza, a maior aí é a que está indo assim para cima, ó, né? Fazendo esse zigue-zague aqui, ó. Beleza? Então, eu posso fazer o quê? Eu posso dizer, né, que essa cadeia aqui, ó, ela é a cadeia principal, tá ok? Então, se ela é a cadeia principal, então essas aqui não vão ser cadeia principal, tá ok? Então, aí, ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou dizer o seguinte, que tudo que sobrou, né, tudo que está fora, tá? Tudo aqui que está fora vai ser o quê? Radical orgânico, tá ok? Então, isso aqui vai ser radical orgânico, aqui vai ser radical orgânico, tudinho, viu? Agora, vamos dar o nome desses radicais aqui, ó. Aqui tem 2 carbonos, tá? Se aqui tem 2 carbonos, como é que fica lá o nome deles lá, desse aqui? Vai ficar etil. Et, porque tem 2 carbonos, e il, porque se trata de um radical. Esse aqui também é etil, beleza? E esse aqui é propil, porque tem 3 carbonos, tá bom? Propil. Então, observando aqui nas alternativas, só pode ser o quê? Qual a letra aí? Bora observar o seguinte, para a gente escrever esse composto, primeiro coloca o nome dos radicais, né? E depois que escreve o nome da cadeia principal, e se tiver insaturação, aí coloca. Lembrando só lembrando o seguinte, que a regra que a IUPAC recomenda é o seguinte, primeiro, a prioridade é o grupo funcional, certo? Grupo funcional, depois maior do que a insaturação, tá? Insaturação, e por último, a insaturação, a ordem de prioridade é maior do que a ramificação. Ramificação. Então, se na prova, por exemplo, eu fizer uma pergunta lá, qual é a ordem que a IUPAC recomenda dos compostos orgânicos? É só lembrar desse detalhe aqui. Grupo funcional é maior do que insaturação, depois ramificação. Pode observar que o grupo funcional que é hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Então, a segunda prioridade é a insaturação. Observe que a gente dá prioridade à insaturação. E por último aqui, a ramificação, tá bom? Então, é sempre nessa ordem aí. Então, observando aqui, a gente pode ter como resposta, deixa eu ver, o E, só lembrando que o E, ele vem antes de P. Então, nós temos 2 etil aqui, ó. Então, vamos dizer o seguinte, que 2, vírgula, porque números e números separa com vírgula, 2,5, porque o outro etil aqui está ligado no carbono 5, 2,5, dietil, que são 2 etil, dietil, 4, aqui propil, 4 propil, né? E por último aqui o que? 2 octeno, né?
Mas tem 8, beleza, tem 8. A dupla, ela está para o carbono 2 ou para o carbono 3? Para o carbono 2, tá ok? Então, para o carbono 2. Seguindo uma nomenclatura um pouco mais antiga do que a atual, se colocava 2 na frente do nome da cadeia principal. Hoje, é recomendado, né, o nome da cadeia principal, né, dentro do nome da cadeia principal, no caso octeno, ficar, por exemplo, assim, ó, vai ficar oct, né, ó, oct, aí traço 2, eno, né? Então, se aparecer em questões vestibulares dessa forma, pode considerar que está correta também, tá? É porque teve um ajuste, mas está correto, beleza? Oct 2 eno. Então, aqui só pode ser aqui a resposta, a letra A, beleza? Só pode ser aqui a letra A. Ok, pessoal?